Rapazes, vocês não vão acreditar no que eu tenho a dizer, mas a partir de hoje, de acordo com a Sweet Baby Inc., conhece essa empresa, Barros? A desgraça. Todos os jogos de farm e fazendinha são colonizadores. Todos os jogos aconchegantes, cozy games, é esse o termo em inglês, o Barros adora. O Barros adora. É o meu tipo de jogo. Exemplos de jogos cozy, né, aconchegantes que o Barros se delicia. Stardew Valley, que mais? Fala uma lista aí, Barros. Animal Crossing, que mais? Deixa eu ver. Pode dar tempo pra ele, Duda. Corta Harvest aqui, Duda. Moon. Calma, prepara uma lista aí. Prepara uma lista aí. Harvest Moon. Não, espera, Coral segura. Island. Demônio, caralho, me ajuda a gravar, desgraça. Stardew Valley, Coral Island, Terraria, Minecraft, Sunhaven, Palha, que mais Estão tem todos proibidos, porque o negócio é o seguinte, a partir de agora você não pode mais jogar esses joguinhos, e eu te explico por quê. De acordo com a Sweet Baby Inc., todos eles tratam de questões delicadas, como por exemplo, o excesso de pessoas brancas. O problema do indivíduo único que salva o dia, o salvador branco, de certa forma, se você parar pra pensar. A questão da terra que está aí sendo farmada enquanto ela deveria estar sendo tomada, ok? O milho e o trigo que fazem os seus números subirem, isso também é um problema sério. O núcleo familiar, normalmente esses jogos de fazendinha se preocupam muito com a questão familiar. Quase que eu bati palminha, hein? Igual o Jeffree Star. Você assistiu o nosso vídeo do Jeffree Star? Duda, põe a thumb aí, por favor, bota na tela. Você já viu uma quantidade tão grande de sardinhas dançando assim ao meu lado? O vídeo começou confuso, mas calma que tem café no bule, como já dizia o Ratinho, após a vinheta. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. Naturalmente eu continuo sendo Fazendeiro Giga e estou aqui com o homem especializado em joguinhos de farm aconchegantes, feito modelado ali, ó, esculpido no barro da fazenda. Uai, só fala galera, beleza, que fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Muito engraçado, né? A única recordação mais forte que eu tenho de jogos de farm foi quando eu e o Barros juntos jogamos Stardew Valley em uma bela... Você comprou 1.472 sementes de girassóis. E falei planta e aí ele não queria mais jogar. Mas olha, a gente já vai dar uma olhada, tem um artigo muito bacana. Sweet Baby Inc., cara, essa galera tava sumida aí durante algum tempo, mas me parece que agora eles estão com uma conta no Blue Sky, então, tinha que ser no Blue Sky, né? E estão começando a produzir certos materiais aí pra gente poder dar um pouquinho de risada. A gente já vai dar uma deflagrada no artigo completinho, mas antes disso, um recado muito especial. Meus irmãos, hoje eu quero conversar com vocês a respeito do curso de desenho do professor Thiago Spiked, mas eu vou começar essa parada aqui de uma maneira completamente diferente. Dá uma olhada no antes e depois desses alunos que estão aparecendo na tela agora, porque simplesmente o resultado é apavorante. Se liga na evolução dessa galera e perceba, você é o próximo desenhista que pode dar esse salto absurdo aí de qualidade. Nosso professor Thiago Spiked é o professor de desenho mais afiado do Brasil e um cara que eu já acompanho há bastante tempo pelo Instagram e inclusive recomendo as dicas do professor, tá? Acompanhem ele no Instagram que a Duda tá colocando @ na tela agora. Desenhista que ensina como trabalhar profissionalmente, o professor Thiago Spiked tem mais de 15 anos de experiência em aulas e já atendeu mais de 10 mil alunos. Entre tantos cursos, o principal e mais conhecido certamente é o curso Como Desenhar, que possui diversos módulos que ensinam conceitos básicos e avançados para você desenhar em qualquer estilo. O curso conta com conteúdos gravados e atendimento ao vivo para todos os seus alunos, que conforme você viu ali no antes e depois, só melhoram. Especialista em ilustração, quadrinhos e design, o nosso Thiago Spiked tem como principal objetivo te mostrar que não é preciso dom para desenhar, mas
sim muita vontade de aprender e praticar. Ele também vai te ensinar as melhores técnicas para tirar as suas ideias da cabeçota e dar vidas a ela direto no papel. O link que você precisa para começar a estudar desenho agora já foi fixado aqui no primeiro. O Barros deixou prontinho para você, independente do ponto em que você está, seja iniciante, seja para continuar do teu próprio nível. O professor Thiago Spiked certamente tem o material perfeito para você. Então, bons estudos para ti e bom aprimoramento no seu desenho a partir de agora. Tá aqui, ó, tá no fixado. Maravilhoso que você voltou deste recadíssimo. Olha quantas sardinhas. Não é sardinha, né? Que peixe que é esse aqui, Barros? É um Joel. Ok, vamos ver o negócio? Membro da equipe da Sweet Baby Inc. afirma que jogos aconchegantes como simuladores de fazenda promovem o colonialismo e precisam ser mudados urgentemente. O artigo, claro que é assinado pelo incrível Dead Park Place, e a gente segue lá pra dentro. Na Game Devs of Color Expo... Desculpa, mas é que até o nome do evento é lacrate, bicho. É inacreditável. Esses caras eles têm a manha mesmo, né? Vamos sério agora. Na Game Devs of Color Expo de 2025, o membro da Sweet Baby Inc., Tristan J. Tarwater, deu uma palestra chamada, aspas pra ele, tá? Descolonizando jogos aconchegantes. Fecha aspas, pelo amor de Deus. O que aconteceu foi uma apresentação surpreendente, onde até mesmo a agricultura, as famílias e as 4 estações do ano foram retratadas como sintomas do colonialismo, coisa que já acontece inclusive aqui no Brasil. Você percebe como a esquerda trata desrespeitosamente, por exemplo, a galera do agro, que é um dos principais polos do dinheiro no Brasil, que movimentam, é uma galera que além de alimentar, movimenta a economia do nosso país e que deveria ser muito bem tratada, muito respeitada, mas não, né? Normalmente o lacrola, o esquerdola, o progressista médio costuma tratar o agro como um vilão. Você percebe que até esse raciocínio é importado, né? Essa tal palestra e todo esse material foram descobertos pelo canal Gothic Therapy do YouTube. Aí eu vou pedir pra Duda jogar a thumb deles na tela. Eu assisti esse vídeo inteiro, muito divertido. É um casal aí gringo que faz um material justamente de combate à lacrata e muito parecido com o que nós nerdolas fazemos por aqui, mas o texto já tá destrinchando tudo que eles descobriram, então continua comigo. Um dos slides de abertura da palestra tentou redefinir os fundamentos do gênero, e aí aspas pro slide: descolonização, frequentemente enquadrada como uma desconstrução das influências e estruturas coloniais, é também um processo criativo de imaginar como seriam as culturas se não fossem perturbadas pela exploração do colonialismo, disse a imagem. E aí eu vou pedir pra Duda colocar a imagem na tela, né, do tal do slide, mas a gente vai continuar trabalhando nele. Aspas pro slide novamente: descolonialidade e descolonização. Aquele joguinho de palavras, né? Eles gostam. Você sabe qual que é a diferença entre sexo e gênero? Nenhuma, mas na cabeça da Lacrate tem uma grande diferença, assim como deve ter aqui também, veja, o processo e prática de rejeição de modos eurocêntricos de conhecer e ser. Cunhado por Aníbal Quijano, este conceito reconhece como diferentes concepções do cosmos, quase citou os Cavaleiros do Zodíaco, né? Do cosmos influenciaram a aquisição de conhecimento, o armazenamento e a transferência de informações e as ideias de si mesmo. E aquele gerador de blá blá blá, tá bom? Você já se prepara porque a gente vai continuar nesse mesmo clima, mas obviamente que tudo que eles querem é problematizar algo que até 5 minutos atrás não tinha problema nenhum. E eu te explico porque, mesmo antes da gente continuar esse texto, a premissa da Lacrate é sempre a mesma. Eles inventam um problema que não existe, que não tá ali no mundo real e se vendem como solução, ok? As suas obras carecem de maior representatividade. E o que é que pode fornecer isso para sua obra? A nossa consultoria de representatividade. Isso daqui, assim, embora, né, sejam esquerdistas, progressistas, isso daqui é um dos pilares do capitalismo, você percebe? Eles estão criando uma demanda, né, para poder ofertar o que seria o produto, que são eles que resolveria o problema. Então o problema não existe.
cria-se um problema para vender a solução que são eles mesmos. Só que por que se torna problemático e sempre foi não, mas tem sido assim nos últimos 10, 15 anos? Porque como o problema não existe, ao criar os departamentos de DEI que solucionariam o problema que não existe, cria-se um problema de fato, porque os departamentos de DEI, eles verdadeiramente atrapalham, eles acabam fodendo todo o ecossistema, aumentando o custo das coisas, dificultando, diminuindo a qualidade e por aí vai. Então, não é um negócio tão inofensivo quando você percebe o tanto de cultura pop, falando só de cultura pop, né, que eles já demoliram só nos últimos anos. Em outras palavras, os designers não estavam falando apenas em ajustar as mecânicas, eles estavam questionando os próprios fundamentos culturais dos quais os jogos aconchegantes normalmente se baseiam. Em um outro slide, nós temos o título direto, aspas para o título. Colonialismo? É uma pergunta. Em jogos aconchegantes, onde é que estão? Fecha aspas, expôs o que Tarwater vê como problemas no gênero. E aí tem mais um slide que eu vou pedir para a Duda colocar na tela agora, que inclusive a gente consegue ver a fotinho dessa figura tão maravilhosa, cujo estereótipo eu jamais imaginaria. No slide mencionado, as questões problemáticas incluem, e aí eu vou pedir pra Duda colocar o slide na tela de novo, me perdoa, Duda, não fica brava, onde eles indicam os problemas, né, do colonialismo nos tais joguinhos aconchegantes, começando, eu até brinquei na introdução do vídeo, mas vamos lá. Muitas pessoas brancas, aparentemente isso é um grande problema, né? Claro, falta diversidade. Como se isso aqui fosse verdade, tá? Mas calma, eles vão vender a solução no final, não esquece. O indivíduo externo, o salvador que vem do nada e salva o dia. Mais uma vez, há uma alusão ao hétero top que chega resolvendo os problemas. A terra que está ali para ser tomada é um outro problema. O milho e o trigo que fazem os números subirem. Esse aqui, sinceramente, eu não entendi, tá? Sei lá, eu não sei qual que é o problema. O núcleo familiar, que normalmente é formado por 2 gêneros. Esse aqui você... Estruturas monogâmicas, 4 estações, o calendário gregoriano. Tudo que funciona, tudo que existe, né? E que faz sentido no mundo real, eles dão um jeito de problematizar de alguma forma. Civilizações convenientemente antigas. A espiritualidade boba, porque afinal de contas a espiritualidade esperta pra eles é quando tem o pinguim lá de 2 espíritos e tal. E o último tópico, é claro, não poderia faltar o racismo puro e simples, porque afinal de contas, se tem pessoa muito branca, se tem milho, se tem trigo fazendo o número subir, tem família de 2 gêneros apenas, que é o que existe, se tem calendário gregoriano, não tem a menor dúvida de que tem racismo rolando por aqui. É isso mesmo, até mesmo os produtos agrícolas básicos como milho e trigo, ou o conceito de uma família com 2 pais, onde os pais são um homem e uma mulher, foram apresentados como vestígios da influência colonial e, portanto, considerados um elemento problematiquíssimo dos jogos aconchegantes pela empresinha Sweet Baby Inc. Em um outro slide, a própria Sweet Baby trazia a solução, é claro, conforme a gente já imaginava. Como é que nós poderíamos, então, descolonizar os jogos aconchegantes que têm sido tão problemáticos? E aí tem o slide da solução, vou pedir para a Duda jogar na tela também, mas a gente vai destrinchar ele no texto, continua. As soluções propostas resumiam-se a desenvolvedores questionando suas próprias escolhas de design. Aspas para a primeira pergunta. O que segurança significa para o público que estamos tentando alcançar? Que mecânicas, recompensas, referências culturais e personagens implementaremos que ressoarão com eles? Tem que entuchar a diversidade, não importa se faz sentido na lore, tem que ter o arco-íris que é o que interessa. Qual é a relação do personagem do jogador com a comunidade NPC e como podemos lidar com isso mecânica e narrativamente? Quantas gerações de pessoas estão presentes em qualquer momento? É importante que tenha um de cada idade ali no meio também, entendeu? Foda-se a história. Como o tempo é medido e como isso se desenrola mecânica e narrativamente também. Sim, até o próprio tempo, como um jogo mede estações ou anos, foi sinalizado como uma área potencial de bagagem colonial. Você realmente não poderia inventar nada tão inteligente quanto a Sweet Baby Inc. Mas é claro, né, que a pegadinha tá no final, você já
imagina e a gente já especulou e a gente acertou de novo, é óbvio que eles vão se vender no final aqui como a solução para esse problema. Se todos os cozy games são colonialistas e têm esses problemas terríveis, fiquem tranquilos porque a Sweet Baby é a solução. A apresentação foi encerrada com um slide intitulado Jogos para Conferir. Entre os títulos listados estavam Fields of Mystria e South Sea Chronicles, mas também Tales of the Shire, um jogo no qual a Sweet Baby Inc. trabalhou diretamente, você entendeu? Eles já aproveitam para vender o próprio peixe para divulgar o trampinho deles, o produto que esse sim é politicamente coloridíssimo. Ao apresentar seu próprio projeto contratado como modelo para jogos aconchegantes descolonizados, a palestra da Sweet Baby Inc. também serviu como um comercial, posicionando-se como árbitros do que conta como design aceitável daqui para frente. Então são eles que decidem quando o jogo tá certinho, tá bonitinho de acordo com as regrinhas da Lacrate e quando não tá, e aí você, né, você decide. Se você jogar um game que não tá adequado para os tempos modernos, como já dizia o Lógica, você é parte do problema. A sessão revelada pelo canal Gothic Therapy mostra exatamente como a Sweet Baby Inc. está treinando a indústria há anos. Eles estão dizendo aos desenvolvedores que jogos aconchegantes, cheios de agricultura, famílias e ciclos sazonais, são relíquias coloniais racistas que precisam ser reformuladas. Um slide literalmente reduziu a questão, o problema, no caso, a quantidade de pessoas brancas. Tudo isso tem muito menos a ver com escapismo entre os jogadores e mais com policiamento ideológico. É o bom e velho politicamente correto com qualquer outro nomezinho, mas causando o mesmo estrago. E a solução recomendada se aplica diretamente aos jogos cuja criação foi feita pela própria Sweet Baby Inc. Essa recomendação surge em um momento em que jogos da própria Sweet Baby, como South of Midnight, estão fracassando entre os jogadores. Se essa é a visão que a Sweet Baby Inc. está promovendo, o futuro dos jogos aconchegantes pode parecer muito menos aconchegante e muito mais um exercício de verificação de requisitos. Mas e você, meu querido Web Spec, o que você pensa a respeito dos jogos aconchegantes? Eu sei que não tem muito pra gente refletir com relação ao artigo em si, é só dar uma risada mesmo e se divertir com relação ao poder que essa galera tá tentando desesperadamente recuperar, mas que não conseguirá. Todo mundo já enxergou aí a mão do ventrículo, ninguém mais tá caindo nesse tipo de truque, mas de toda forma, façamos disso aqui algo minimamente produtivo. Você já sabe da merda, você já entende o proceder da Lacrate, provavelmente, né, 99% de chance de eu acertar que você não concorda, mas me fala qual é o seu jogo aconchegante favorito. O do Barros é o Stardew Valley, certo, Barros? Acertou. O meu é o Hearthstone. Ué? Conta, né? Conta. Mas eu me sinto aconchegado, bicho. É o meu confortinho. Eu apanho, eu viro cartinha, eu me divirto, certo? Enquanto você estuda inglês. Com o método BioWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.